Vindo da Argentina, o termo psicologia institucional há pouco mais de 15 anos vem sendo utilizado no Brasil como área de atuação dos psicólogos. Para garantir a compreensão de como se constituem os discursos teóricos, seria preferível se falar de psicologias institucionais, no plural, por conta da existência de diferentes maneiras de pensar e fazer um trabalho institucional. Nesse vídeo, vamos falar contribuições que, do ângulo específico da psicanálise, da psicologia ou da sociologia, permitiram e permitem entender um pouco mais da psicologia institucional. Bledger se distingue por pensar a intervenção do psicólogo nas instituições sempre de uma maneira política. Por isso, temos o Bledger político e o Bledger cientista. Seu lado político fala sobre a necessidade de o psicólogo ver seu trabalho ligado à saúde da população. Seu lado cientista tenta demonstrar o caráter científico da teoria e da prática psicanalítica e psicológica. Bledger se contrapõe a concepções das ciências naturais, que supõem a objetividade da observação, a qual exclui as impressões de quem observa e registra, ou seja, pretende-se uma independência entre o observador e o observado. Ele vai dizer que o estudo da psicologia é o homem, concluindo que o grau máximo de objetividade é conseguido quando se inclui a subjetividade. Portanto, afirma que as qualidades de qualquer objeto sempre derivam das condições e das relações nas quais se acha cada objeto em cada momento. Podemos concluir disso tudo que o observador interfere no observado. Para que melhor se compreenda a psicologia institucional, é importante falar sobre a psicohigiene. Isso porque, a partir de ambas, Bledger vai definir a função social do psicólogo. É sempre neste esforço de demonstrar que o psicólogo pode e deve desenvolver um trabalho socialmente mais abrangente que se colocam suas ideias e práticas nas comunidades, nos grupos e nas constituições. A psicohigiene busca proporcionar condições para a vida e a saúde a nível dos grupos básicos de interação, como a família, a escola, o trabalho e as atividades comunitárias. Portanto, o psicólogo trabalhará nesta área visando promover o bem-estar. Ele vai lidar com o preconceito, os hábitos e as atitudes das pessoas e dos grupos em ocasiões de mudança, ou em momentos críticos, como doenças, acidentes, imigração, gravidez, desmame, questões de puberdade, além de situações comuns da rotina diária e do crescimento humano, como hábitos de alimentação, escolaridade, fases ou momentos característicos, como a infância, adolescência e a velhice. Bledger também vai diferenciar o trabalho do psiquiatra e do psicanalista em relação ao do psicólogo. Ele relaciona os primeiros com as atividades curativas e terapêuticas, e os psicólogos com as atividades de saúde e vida. Portanto, segundo Bledger, o psicólogo deve trabalhar com os recursos que advêm da psicologia e não com os que advêm da psicanálise, porque se situa a psicanálise no âmbito das atividades terapêuticas. A psicologia institucional, a prática, não será uma mera aplicação da psicologia como ciência, mas sim uma forma de fazer a psicologia enquanto ciência e enquanto profissão. Vale lembrar que o trabalho do psicólogo dentro da instituição jamais será de decidir ou resolver os problemas da mesma. Bledger também afirma que a psicologia institucional é um trabalho com o todo da instituição e por isso o psicólogo deve ser colocado fora do organograma formal, ou seja, como consultor e não como empregado. Bledger define a personalidade do sujeito pelo interjogo de um ego sincrético e um ego organizado. O ego sincrético são os impulsos agressivos e libidinosos completamente fundidos. Já o ego organizado estão os aspectos discriminados que permitem uma relação de normatização com o meio. Pelo ego sincrético, formamos vínculos que não permitem a distinção entre o que é sujeito e o que é libido. Pelo ego organizado, podemos nos ver em relação com o outro. Concluindo que, para Bledger, o principal objetivo da psicologia institucional é o enriquecimento e o desenvolvimento da personalidade. Georges Lapassade nos permite prosseguir situando mais uma contribuição teórica à prática da psicologia em instituição. Análise institucional é a denominação que ele mesmo dá a essa forma de compreender e intervir em grupos e organizações. A análise institucional começou como um movimento, teve sua origem na França na década de 60 com o próprio Lapassade e René Laureau.
proposta como um método para decifrar as relações que os indivíduos e grupos mantêm com as instituições. A análise institucional tem suas raízes teóricas na intersecção de diferentes disciplinas, como a psicologia social, a sociologia e a pedagogia. Os 3 níveis da realidade social. O primeiro nível é o do grupo. Seu objetivo é de manter a ordem, organizar o aprendizado e a produção. Na escola é a classe, no trabalho é o escritório, no resto da vida, a família. O segundo nível é o da organização, um estabelecimento de ensino ou administrativo, uma fábrica e assim por diante. Aqui já existem normas jurídicas fazendo a ligação entre a sociedade civil e o Estado. O terceiro nível é o do Estado, a instituição propriamente dita, quem criva e organiza o grupo. É interessante notar que Lapasade, definindo dessa maneira os 3 níveis do sistema social, redefine o conceito de instituição. Ele atribui ao termo instituição um sentido específico e o distingue de organização, que seria uma forma singular de instituição. Segundo ele, a instituição não é algo material, mas está presente nas ações aparentemente menos significativas, e isso não nos é dado à consciência. Lapasade mostra a importância da distinção entre instituição e organização. Caso contrário, corre-se o risco de se estar fazendo uma análise organizacional e não institucional. No caso da loucura, por exemplo, o isolamento, a separação entre loucos e normais, a instituição da doença mental é que deve ser considerada a instituição, e não um hospital em particular. Este é apenas um dispositivo material para que se dê a separação entre o louco e o normal. Estado e ideologia. Lapasade considera o Estado a instituição primeira, aquela que legitima toda e qualquer instituição. Quando Lapasade diz que o Estado reprime, ele se refere ao conjunto de regramentos, uma prática que se aliena e aliena os sujeitos nela envolvidos. Não necessariamente de maneira física. O Estado reprime a revolução. É este um desconhecimento provocado pela repressão social do sentido daquilo que fazemos, pensamos ou falamos no cotidiano. E quem faz esta repressão do sentido é o Estado, a instituição por excelência que, controlando a educação, a informação e a cultura, nos grupos nas relações face a face, instaura a autocensura e impede a verdadeira comunicação. José Augusto Guilhom de Albuquerque destaca-se durante a década de 70, período tomado pela força da crítica às instituições, principalmente às instituições psiquiátricas. Em sua obra Metáforas da Desordem, ele propõe os elementos para uma análise da prática institucional. Ele diz que a instituição é um conjunto de práticas sociais configuradas na apropriação de um determinado objeto, um tipo de relação social sobre a qual reivindica monopólio. Ele também vai falar do mapeamento das relações institucionais, que é uma proposta de se compreender as instituições concretas por meio da observação de seu fazer cotidiano, bem como por meio da análise do discurso dos atores. Em relação às instituições e poder, ele apresenta um método que torne possível a análise das instituições como práticas sociais. Afirma que o trabalho analítico é uma organização da realidade do pensamento. Os elementos que estruturam a prática institucional são: o objeto institucional é o recurso de que a organização se apropria, sendo uma guardiã legítima, não no sentido de fazer parte de uma transformação, sendo material, impalpável. O âmbito institucional é definido a partir das relações sociais que sustentam o objeto. Seu único limite real são os limites da soberania de outras instituições sobre essas práticas sociais. E os atores institucionais. Uma instituição só existe na prática de seus atores institucionais, prática que consiste em intervir nas relações sociais submetidas à soberania da instituição. Os papéis podem ser desempenhados pelos mesmos indivíduos. Nos atores institucionais, nós temos os seus agentes institucionais. Os agentes privilegiados, que constituem uma categoria profissional. Os agentes subordinados ou subprivilegiados são igualmente profissionais, mas ou eles estão em formação ou não são plenamente reconhecidos. E a pessoa institucional, que são os empregados ou funcionários da instituição. Na seção dos atores institucionais, nós também podemos contar com o mandante,
que é um ator individual ou coletivo diante da qual a instituição responde em nome de quem ela age, podendo ser o mandante ou até outra instituição. Clientela é a relação que se estabelece entre a instituição e os atores concretos. O público é o conjunto dos atores coletivos e individuais para quem a ação institucional é visível, ou seja, pública, podendo eventualmente integrar a clientela. Muitas vezes, a decisão do público pode ser mais decisiva que a da clientela. Instituições diferentes podem ter o mesmo tipo de público e clientela. As práticas institucionais são os resultantes das práticas conflitantes dos diversos atores, que seria a consequência das relações sociais. A contribuição fundamental de Gilhom é a de pensar a instituição como um conjunto de práticas sociais que se reproduzem e se legitimam num exercício incessante de poder.